Bem, senhoras e senhores, teremos agora o primeiro painel do dia, que vai debater Política Nacional de Segurança da Informação. O Brasil está preparado? Bem, e eu peço licença para lembrar que nós estamos transmitindo ao vivo pela TV de Cija, pelos canais do YouTube e Facebook. E todos podem participar formulando perguntas aos nossos debatedores pelo telefone do WhatsApp, que é o 999 13 43 74. E para mediar esse painel, eu convido ao palco a jornalista Graça Sermudi. Por favor, vamos receber com uma salva de palmas. Obrigado. E para compor o painel, nós convidamos o Legal Security Information Officer da Ambev, Paulo Iocchio. Muito bem-vindo, Paulo. Convidamos também o Information Security Officer da Begrob do Brasil, Igor Gutierrez. Também participará do debate o diretor do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Coronel Arthur Sabah. Mais uma vez, bem-vindo, Coronel. Convidamos o Digital Law Program Coordinator no INSPER, Renato Opsi Blum. O Country Manager da Checkpoint, Cláudio Van Wart. Bem-vindo, Renato. Eu vou bem, e você? Prazer em revê-lo. Bem-vindo, Cláudio. Convidamos o coordenador do Laboratório de Análises de Crimes Eletrônicos da Polícia Civil, Marcos Tupinambá. Muito bem-vindo. E agora é com você. Por favor, Graça. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença dos painelistas aqui, já agradecer ao Coronel Arthur Sabah pelo tempo de trazer e nos atualizar em relação à política. E agora é aquela hora importante, né, onde tudo aquilo que você gostaria de saber sobre a política e ainda não teve a oportunidade de perguntar, então vocês terão agora. Tanto vocês que participam conosco e podem fazer perguntas via WhatsApp, aqui na plateia presencial, quanto aqueles que nos assistem pela internet, que também podem enviar perguntas pela TV Decision, no YouTube e no Facebook. Bem, acredito que a maioria de vocês assistiu. Quem assistiu à apresentação do Coronel Arthur Sabah no início, onde ele fez a explanação sobre a maioria, né? Como ele disse, inclusive, na apresentação, se nós fôssemos falar sobre todos os detalhes da política, teríamos que ter um security leader só para isso. Então, a gente vai, na verdade, resumir, e eu vou desafiar o Coronel Arthur agora, em poucos minutos, destacar quais seriam, na opinião dele, os pontos mais importantes a serem debatidos aqui no nosso painel. Por favor, Coronel, quais os pontos aí que você acredita que realmente a gente precisa discutir, debater e deixar e esclarecer? Obrigado, Graça. Bem, eu acredito que a política ela dá um grande norte. Ela dá um alinhamento macropolítico no nível... Ela é um instrumento macropolítico, ela dá um alinhamento estratégico para todas as iniciativas nacionais no campo da segurança da informação, segurança cibernética e proteção de dados. Esse é um ponto. O outro é que ela cria a Agência Nacional de Segurança da Informação. A Agência Nacional é uma agência eminentemente de agentes, não é uma agência reguladora, como é a Anatel, a ANAC, a ANEEL. Ela é uma agência de agentes, ou seja, é uma agência executora. Ela estabelece requisitos mínimos de segurança da informação a nível nacional, e aí é que ela impacta todos. E eu acredito que ela permite a participação de todos os setores da sociedade. Acredito que, em suma, seria isso. Obrigada. Renato, você que acompanha todos esses movimentos, inclusive internacionalmente. Nós hoje, né, conforme foi apresentado pelo Coronel Arthur, estamos trabalhando nesse modelo da política, né? Inclusive, acredito que até, não diria atrasados, diria que cada um tem seu momento, né? Mas, enfim, mais do que, né, é o momento de ter no Brasil esse modelo, né?
E, inclusive, eu, como jornalista, posso fazer essa provocação, acho que até uma cobrança internacional de que o Brasil tenha essa política definida. O que você tem visto aí? O que você pode nos atualizar em relação a esse modelo de política aí pelo mundo, Europa, Estados Unidos e outras comunidades? Como é que você tem visto isso? Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Eu acho que sempre quando o assunto que vem à tona envolve política, automaticamente a gente tem que trazer aquela pergunta: o que é obrigatório? O que eu tenho que fazer? E dentro da colocação da Graça, do ponto de vista internacional, esse hoje é um grande desafio. Nós temos hoje como referência, sem dúvida nenhuma, como referência a União Europeia. Eu estava puxando aqui, quando a gente fala em rede, segurança nas redes e da informação, a gente tem uma diretiva de 6 de julho de 2016, que envolve só, especificamente, medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União Europeia. Então, exemplo da política que foi colocada aqui de forma antecedente, nós temos, desde 2016, já a implementação técnica através dessa diretiva. Temos também o Regulamento 526 de 2013, dentro do âmbito da União Europeia. Nos Estados Unidos, Graça, nós temos essas políticas, normas, regulações, independentes, Estado a Estado. Os Estados Unidos, eles não têm, normalmente não têm uma norma federal que consiga trazer parâmetros mínimos, a não ser na esfera pública. E na esfera pública sempre vai ter. Eu estou falando aqui de forma genérica. Como o exemplo europeu é mais complicado, que envolve vários países, então eu trouxe esse exemplo técnico. Não posso deixar de referenciar aqui a questão da proteção de dados, que está intimamente relacionada à segurança da informação, talvez seja até o tópico mais importante. Proteção de dados, hoje, muitos aqui já sabem, o Brasil, nesse ponto, está muito atrasado. A União Europeia, novamente, é a grande referência. Dia 25 de maio de 2018, nós teremos a entrada em vigor do chamado GDPR, o General Data Protection Rules, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai abranger todos os países de uma vez só. São raros os casos em que isso acontece, mas, dada a natureza e a sensibilidade do assunto, isso vai acontecer a partir do dia 25. A Espanha já, inclusive, se adaptou, foi uma das primeiras, com uma lei específica. Na verdade, é uma lei só para regulamentar, porque a lei já vai existir a partir do dia 25. E quando a gente fala em proteção de dados, eu citei o Brasil está atrasado, mas se a gente conjugar a política, e política do ponto de vista legal, envolve não só os princípios, envolve a parte administrativa e também envolve a parte da diligência, e diligência para o direito gera responsabilidade. Na verdade, a negligência gera responsabilidade, a diligência ela diminui ou afasta a responsabilidade. Quando nós temos uma política, quando nós temos procedimentos pré-estabelecidos que não são cumpridos, a partir daí a gente pode concluir que pode haver a negligência e pode haver a responsabilização. Mas quando a gente tem uma lei que diz eu tenho que fazer isso, isso não é feito de forma objetiva, a responsabilidade é pior. O ponto positivo que a gente tem do Brasil nesse atraso, e eu encerro, peço desculpas, advogado, pega o microfone, não para, né? Mas o ponto positivo é que a gente está tentando trazer tudo que tem de bom no mundo com relação à proteção de dados e implementar nessa futura lei brasileira, que era para estar aprovada esse ano, mas, em virtude das questões políticas, isso ficou para o ano que vem. Acho que do ano que vem não passa. E aí nós vamos ter uma série de regras novas, inclusive de compliance e regras técnicas para serem implementadas. E a última questão, inclusive com a criação de novos cargos, o principal cargo vai ser o DPO, que vai ser aquela pessoa que vai ficar responsável pela privacidade, pela segurança e proteção de dados, além de chamar também a questão dos seguros. Já temos aí várias seguradoras oferecendo, vamos ter ainda cada vez mais. Perfeito, Renato, obrigada. Bem, a partir dessas duas colocações, né, Brasil, no caso da política, e esse cenário, mas que pode ser, rapidamente foi levantado pelo Renato, mas que pode ser depois explorado também por vocês, aqui nós temos no painel representantes, né, das principais esferas envolvidas com essa questão, né? Então, eu vou começar com o Tupinambá, no caso da polícia hoje, né? O quanto que você acha que hoje é importante uma política nacional e quais os aspectos que, na sua opinião, são fundamentais que essa política atenda sob o ponto de vista do trabalho que você desenvolve na esfera da Polícia Civil? Bom dia a todos.
Vai ser muito importante, isso não tem nenhuma dúvida, mas tem muita coisa para ser feita em paralelo. Eu vou dar um exemplo. Há muito tempo o Brasil já definiu que deveria ser adotado o IPv6. Já foi definido, já teve prazo, esse prazo foi ignorado várias vezes. Hoje, as empresas de telecomunicação que fornecem as conexões, elas estão usando uma técnica que tecnicamente ok, que chama Carrier Grade NAT, né, CGNAT, e isso daí simplesmente, ao invés de ele me dar uma identificação, ele me dá 40. Então, assim, tem muita coisa a fazer. A política, eu acho que ela é vital, mas cumprir o que já foi acordado previamente. Você pega empresas, por exemplo, que são já obrigadas a notificar eventos de segurança, no caso de quem negocia na Bolsa de Valores, no caso de empresas que lidam com dados sigilosos de pacientes, por exemplo, hospitais e tudo mais. Só que, infelizmente, as partes acabam descobrindo e aí, quer dizer, a empresa não notificou. Então, veja bem, a minha posição é que realmente tudo vai impactar positivamente, não tenha dúvida, né? Esse resultado será inevitável de ter algo bom, mas o importante é ter algo que faça com que realmente seja cumprida, porque no caso do IPv6, para mim, que é o mais grave, hoje nós temos, não impossibilidade de forma alguma, um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de demora. Por quê? Porque não foi cumprido o que foi estabelecido em 2010, estamos em 2017. Então, que essa política nasça com possibilidade de cumprimento e com coerção. Ou seja, não cumpriu, vai responder por isso. Isso é um grande diferencial, na minha opinião, e isso vai trazer resultado para a população toda. Perfeito. Eu anotei aqui os principais aspectos que você colocou. A ideia nessa primeira rodada é que cada um, como o Tupinambá acabou de fazer a colocação dele, do seu ponto de vista ou do seu âmbito, destaque quais são os aspectos mais importantes. Eu gostaria de passar agora a palavra para dois representantes, acho que acredito da maioria de vocês, que foram selecionados aqui para estar conosco nesse painel. Igor, representando a indústria, né, e os segmentos do mercado corporativo, qual é, no seu ponto de vista, né, o principal aspecto que vocês, do ponto de vista de CSOs, CISOs, enfim, que atuam com segurança no dia a dia, esperam em relação a essa política? Bom dia a todos. Antes de mais nada, a questão de, primeiro, absorver o que está por vir. Eu vejo um ponto positivo dentro desse atraso que há na política nacional de segurança da informação para a nação brasileira, no aspecto de que nós poderíamos, mais do que nunca agora, desenvolver algo que, de fato, faça diferença para a defesa cibernética e segurança da informação do Brasil. Porque nós já temos muitos modelos de nações vizinhas, inclusive com relações comerciais, do que está dando certo, inclusive do que não fazer para se estabelecer regras e princípios para leis nacionais aqui do nosso país. O grande aspecto crítico dentro de tudo isso que eu enxergo é que a política, é uma sutileza no que eu vou falar, ela não deve ser política. Porque quando começa a se envolver os interesses do Estado e da nação, todos, independente de partido, estão preocupados com um único objetivo. Porém, à medida que essa política ela for se desenvolvendo, for concluída, infelizmente, talvez eu possa estar enganado, espero que esteja, poderá surgir questões políticas de conflito de interesse. Se isso acontecer, infelizmente, será mais um capítulo que nós iremos escrever de uma história cunhada por egos e limitações intelectuais. Isso vai impactar não só a cada civil aqui, mas principalmente as empresas que tentarão aderir a essas políticas. A multinacional alemã, por exemplo, a Grob, nós já estamos no meio do processo do GDPR para se adequar com todas as normas. A gente espera que não surja algo que tenha que mudar a regra do jogo, que lá na frente venha impactar o nosso negócio, sim, por estarmos contra uma legislação de fora do país. Perfeito. Excelente colocação. Vai, com certeza, estar aqui no nosso debate. Para finalizar, ou até para abrir, né, realmente as questões, no seu ponto de vista e no segmento em que você atua, né, quais os aspectos que você levantaria aí como principais aí nesse debate? Bom dia, pessoal.
Na verdade, o ponto positivo que eu encontro na política é realmente você regular aquilo que a gente vem tentando ao longo dos anos, né? Nós lá da organização, a gente já cumpre uma série de políticas, porque como a gente tem ações em Bolsa de Valores de Nova York e Europa, então a gente acaba tendo que seguir as leis da política deles lá da Europa. Então, às vezes, é bem difícil você explicar para o europeu ou para o americano o porquê você não tem uma política aqui e como você, na verdade, regulamenta aquilo que você precisa demonstrar. Então, do meu ponto de vista, a política vem só ajudar as grandes empresas. Lógico que a gente tem que entender também quais são os limites onde a gente vai ter em relação ao conflito de interesse, tanto corporativo e governo. Mas eu imagino que a política ela só tem a ajudar. Ela não tem, assim, tem os viés, lógico. A gente não tem uma cultura muito adequada para estar se utilizando de uma política, às vezes, tão restritiva, porque você explicar para uma pessoa que talvez enviar um e-mail corporativo com uma informação confidencial para a casa dela não é uma coisa tão trivial, que é uma informação protegida, é difícil, porque está no dia a dia dela de fazer isso. Sim. Né? Então, eu acho que a tendência para a gente, companhia, sim, ter uma melhora muito boa, a gente vai ter um respaldo legal sob o ponto de vista de segurança da informação. É muito difícil você tipificar algo. Então, o Renato até conhece, a gente já trabalha há anos em relação a isso. Quando você chega de frente ao juiz e você vai explicar um crime cibernético, é muito difícil ainda o pessoal estar entendendo como isso faz, como é a índole da pessoa. A gente sabe que a pessoa vai fazer, mas como é que você vai tipificar isso é complicado. Tá ótimo, Paulo. E agora, para finalizar essa primeira rodada, eu gostaria que o Cláudio Banvart falasse um pouco aí. Você está representando a indústria, né, fornecedora, e a gente, desde que a gente em março começou a acompanhar, algumas questões polêmicas até surgiram em relação à questão de como vai ser o impacto dessa política, né, na indústria que atua hoje no Brasil, porque é uma indústria global, né, como fornecedora de soluções de hardware e software. Então, na sua opinião, Banvart, como é que você está? Como é que está a tua expectativa? O que você acha que são pontos importantes que precisam ficar esclarecidos sob o ponto de vista da indústria? Tá, bom dia a todos. Esse é um assunto para o fabricante, né, principalmente para quem provê soluções de segurança, bem importante, porque isso direciona os nossos investimentos. Então, assim, nós somos uma empresa multinacional, né? Nós somos uma empresa israelense. Acho que todos sabem que Israel é um dos principais polos de tecnologia do mundo, inclusive de segurança. É um país que realmente é extremamente preocupado com a segurança devido a todos os históricos, né, de Israel. E essa preocupação passa através das políticas locais e políticas globais de segurança. Tá? Nós estamos muito alinhados às políticas que são desenvolvidas hoje, principalmente na Europa, tá? Para que os nossos desenvolvimentos das soluções sejam alinhados e tragam para os clientes as ferramentas necessárias para se aplicar a política desenvolvida. Quando a gente traz para o âmbito nacional, essa falta ainda de uma política estabelecida ainda faz com que as empresas não saibam direito que caminho seguir em relação à segurança. E aí cada empresa cria sua própria política e tenta seguir aquilo que é mais importante para o risco daquela empresa. E nós temos que nos adaptar a cada uma dessas necessidades, trazendo o que hoje tem de mais moderno na defesa contra todos esses ataques cibernéticos que nós estamos vendo hoje, né? Então, tem muita coisa ainda a ser desenvolvido. Nós temos um programa, por exemplo, de defesa cibernética nacional, desenvolvido pelo governo israelense e que também está sendo difundido pelo mundo. Nós já trouxemos isso para o governo brasileiro. O governo ficou muito interessado, mas ainda depende dessa definição dessa política para poder adotar uma abordagem diferenciada de como trazer as soluções de segurança para isso. Então, nesse momento, nós realmente estamos preocupados em trazer as soluções, as ferramentas necessárias para realmente proteger os nossos clientes. Perfeito. Bom, as perguntas, obviamente, já estão chegando aqui, tanto via nossa plataforma
de internet, né, quanto também de vocês presenciais. O meu papel aqui, obviamente, selecionar algumas que eu acredito, depois de ouvi-los, que esteja dentro do contexto. A primeira delas é da Priscila, da Unimed, de Porto Alegre, que está aqui presente com a gente, presencialmente, né? Porque quando a gente fala presente hoje, tem vocês também que são pela internet, estão presentes. Mas só para, né, vou trazer sempre uma da nossa plateia aqui e também de vocês que nos acompanham pela internet. A Política de Segurança Nacional visa divulgar as ações punitivas das leis de segurança cibernética, pois no Brasil o hacker se sente à vontade para executar suas ações e ficar impune. Então, a primeira questão que ela está trazendo vai se tratar da questão, e eu acho que aí a gente já pode unir um pouco com a questão dos reportes também dos ataques hackers. Vamos começar por essa questão, que eu acho que é bastante polêmica, né? Não só de divulgar, mas também de ter alguma contrapartida das empresas também. Isso é um capítulo, isso está sendo considerado na política e na própria ação da agência. Vamos começar por esse ponto, que eu acho que é muito importante. Sim, perfeito. Excelente a pergunta da nossa colega lá da Unimed. E é muito importante dizer o seguinte, já existem outros dispositivos legais que tratam da punição a certos tipos de crime cibernético, inclusive a partir da Lei Carolina Dickmann. Já tem o Marco Civil, tem outros que já trazem no seu bojo a parte de punição aos crimes cibernéticos. Então, para ser bastante claro, a Agência Nacional, ela, identificando que está ocorrendo algum crime, ela reporta aquilo ali ela orienta aquela instituição, aquela organização, seja pública ou privada, e aquela organização vai entrar em contato, se for crime federal, com a Polícia Federal. Se for um crime cibernético tipificado ali em lei, ela vai entrar em contato com a sua respectiva seção do Departamento da Polícia Civil daquele estado, né? Então, o que acontece? É muito interessante saber que a política nacional ela fala dos crimes cibernéticos, mas fala já apontando para essas soluções, para que não fique um instrumento completamente dissonante da legislação, que já existe pouca, mas que já existe sobre isso, né? E o segundo tópico, que seria a questão, do ponto de vista aí das empresas, de terem ou não a obrigatoriedade de reportar os ataques hackers. Isso é algo que também vai ser, de certa forma, vai ter um respaldo, vai ser regulamentado, vai ser obrigatório. Vamos esclarecer um pouquinho esse ponto, que esse ponto também é polêmico. Isso. Já aproveitar nessa pergunta. Isso, excelente. O que vai fazer a Agência Nacional... Eu vou chegar nesse ponto rapidinho. O que vai fazer a Agência Nacional de Segurança da Informação? Ela vai elencar requisitos mínimos de segurança da informação, a nível nacional. Haverá organizações públicas e privadas que vão atingir aquele nível. Outras vão ficar um pouco abaixo, vão se esforçar para chegar naquele nível. E outras já fazem até além daquele nível. Mas o que acontece? Nenhuma lei ela pode ser superior a uma lei maior, né? Então, o que acontece? Hoje, não há instrumentos legais, e nem a política pode fazê-lo, isso é muito sério, muito importante que se diga, a política não pode obrigar uma empresa a lhe reportar incidentes cibernéticos. Eu não posso fazer isso. Uma Agência Nacional de Segurança da Informação, ela vai elencar requisitos mínimos e ela vai fazer o quê? Ela vai convidar, é um grande trabalho nacional, convidar as empresas a serem partícipes desse grande sistema nacional de segurança da informação que foi falado ali. Então, o que acontece? Ali, a empresa que quiser participar desse sistema, ela vai ser orientada, receber essa recomendação de atingir aqueles requisitos mínimos, e a Agência Nacional de Segurança da Informação vai fazer o quê? Vai certificar aquela agência, vai distribuir um selo, um certificado para aquela empresa, para aquela organização privada, dizendo que ela é confiável do ponto de vista da segurança da informação, porque ela atinge aqueles requisitos mínimos, né? Mas as leis maiores, anterior a essa, ela não nos dá o embasamento de fazer isso. Agora, de obrigar uma empresa... Agora, quem pode, Graça? Me permite, rapidinho. Agora, nós podemos fazer, é claro, obrigatório para os fornecedores de serviços essenciais. Luz, água, telecomunicações, isso é possível, através das agências reguladoras. Sim, sim. Aí tem os mecanismos legais que vão sustentar isso, né? Isso. Eu gostaria de ouvir também a opinião de vocês sobre essa questão. Eu acho que esse ponto é importante. Vamos ter que ser rápido todos, que eu acho que todos podem se posicionar sobre isso. Ópice,
reportar ataques hackers é uma questão polêmica, né? Você ouviu a posição agora do coronel Arthur sobre isso. O que você tem visto no mundo, essa obrigatoriedade é algo também polêmico e importante. Qual o impacto disso você acha que pode ter no Brasil, tendo ou não a obrigatoriedade? Eu acho extremamente importante fazer esse report, mas a quem? Acho que essa é a grande pergunta. Para uma agência, para algum instituto, algum órgão de controle? Acho que sim. Para o público, depende. O reporte público ele tem que ser analisado com muita cautela, porque isso pode ter um reflexo inverso. Quando eu vou a público e digo, olha, eu tive uma vulnerabilidade, eu tive uma exposição de dados pessoais, isso pode chamar mais atenção e provocar mais danos do que benefícios. Agora, para um órgão regulador ou controlador, eu acho que é positivo. Lembrando que, nesse momento, o Banco Central tem consulta pública, algumas normas relacionadas à segurança da informação, e há a previsão de reportar esse tipo de incidente, até com o intuito de se colaborar, se desenvolver novas medidas de segurança a partir desses reports. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante. Conforme o coronel citou, a questão legal, uma política não tem o condão de fazer o enforcement, de obrigar, a não ser no seu âmbito interno da administração pública, no caso federal. E, por fim, a questão da certificação, que eu acho que é muito positiva. Isso pode, dentro do meu insight inicial, gerar diligência. Então, eu estou certificado por uma agência, isso é positivo, eu estou preocupado, eu estou fazendo o que eu posso fazer para trazer segurança da informação. Positivo. Tupinambá, você poderia contribuir nesse capítulo? Algumas coisas bem rápidas. A primeira coisa, deixar bem claro, eu não falo em nome da Polícia Civil, eu falo em meu nome. Tá? Não posso falar em nome da Polícia Civil, nem estaria autorizado para tal. Né? Eu falo em meu nome apenas, minha opinião, como profissional que trabalho há mais de 20 anos nisso. O que é importante, assim, primeira coisa, o hacker não está livre no país, não. Senão, assim, eu estaria tendo, desculpa para quem falou, mas eu estaria alucinando todos os dias que eu vejo pessoas presas por cometerem crimes eletrônicos. Então, ou eu estou alucinando ou elas realmente estão presas. E sim, acho que eu estou no nível de sanidade para saber que elas realmente estão presas. Então, os hackers não estão livres. Quem falou isso, com certeza, tem uma impressão, tá? Porque existe, lógico, todo um mercado em volta. Tá? Todo um mercado que quer mostrar que é uma desgraça, mas não estou dizendo que é uma maravilha, mas existem diversas prisões. Outra coisa importante, tá? A questão de crime eletrônico, a questão de reporte, questão de crime eletrônico tem legislação aplicável, o Código Penal é aplicável muitas vezes. E o mais importante de tudo, tá? A questão de uma empresa reportar ou não um crime, eu vejo por um crime não, um incidente de segurança, eu vejo por dois lados. Primeiro lado, se isso envolve dados de terceiros, né, ou se ela tem alguma relação contratual ou legal de obrigatoriedade, aí ela deve reportar, ponto. Tá? Agora, se isso envolve apenas a estrutura dela, é uma decisão estratégica dela, saber se vai reportar ou não. Ela vai dizer se sim ou se não. Se o vazamento foi interno, não compromete a informação de ninguém, é um problema dela. Agora, se ela realmente estiver lidando com dados de terceiros, tal, isso já existe previsão. E sim, acho que a política vai reforçar todo esse sistema, será mais um pilar importante nesse sistema de proteção existente. Perfeito. Alguma colocação aqui do lado da Igor? Você gostaria de complementar esse tópico? Então, não teria como uma agência receber incidentes de uma nação inteira. Totalmente inviável, não teria equipe para isso, por mais que se utilizassem recursos de learning machine, por exemplo, de big data. Mas sim para criar parâmetros para aquilo que de fato afeta o negócio de forma crítica a ponto de causar impacto econômico numa região. Essa questão da certificação, por exemplo, você vê como algo positivo do ponto de vista do mercado corporativo? Com certeza, porque empresas que hoje não têm ou lutam para se ter uma estrutura de segurança vão passar a ter a obrigatoriedade e passam automaticamente a tornar ataques mais caros, porque vão ter os controles essenciais. A política ela não vai conseguir abranger todos os aspectos, ela vai ter uma essência. O que não pode acontecer é ela sofrer emendas e alterações, mas desde que continue com a essência, vai atender perfeitamente todas as vertentes de negócio. Para você, Banvart, nesse capítulo, você tem alguma contribuição que você queira fazer? Eu queria só inverter um pouco o lado, né, que independente você vai reportar ou não um incidente de segurança, você tem que entender o incidente.
Você tem que saber o que aconteceu. E as empresas, uma parte das empresas hoje não conseguem ter visibilidade sobre os ataques. Por exemplo, você teve um ataque de ransomware, você não sabe por onde entrou, você não sabe se ele continua dentro da empresa ou não, você não sabe como que você vai reportar algo que você não conhece. Então, a visibilidade e o entendimento do incidente é fundamental para você conseguir realmente, mesmo que você não reporte externamente, mas que internamente você tome as ações necessárias para que isso não ocorra de novo. Perfeito. Paulo, você gostaria, nesse capítulo, de rapidamente contribuir? Eu acho que a criação da agência só tem a ajudar a questão de segurança da informação, né? A gente tem uma tendência, no longo dos anos, a segurança da informação, ela cada vez está mais evidente nas companhias. Ter uma agência para regulamentar, talvez até para ajudar, igual o Igor falou, as pequenas empresas a subir o nível de segurança da informação é fantástico. A certificação, sob o ponto de vista de investidor externo, é fundamental. É igual você ter uma ISO aplicada na companhia. Ter uma certificação de uma entidade responsável pela segurança da informação nacional é ter um selo de garantia que eu posso ter segurança total em tratar com aquela companhia. Então, isso pode reforçar, inclusive, ações da própria área de segurança dentro da corporação, de poder levar ao board da companhia, porque isso foi uma questão ontem bastante discutida aqui, o papel do CSO no contexto da segurança corporativa e, muitas vezes, a falta de diálogo, comunicação e até de elementos que fortaleçam o seu discurso dentro da corporação do ponto de vista da proteção e da segurança. Exato. Então, acho que isso, com certeza, vai respaldar. Você gostaria de complementar? Isso, é só dizer, Graça, que, na verdade, os reportes para a agência serão extremamente importantes. Inclusive porque nós estamos construindo uma relação com várias organizações privadas e públicas, acadêmicas, na base das medidas de construção de confiança. Por isso que nas apresentações, nos slides, eu não coloco a fonte. Porque se eu colocar de onde aquele órgão que sofreu, aquele órgão privado ou público que sofreu um ataque cibernético, eu perco a confiança daquele órgão na hora. Então, eu queimo aquele órgão, falando em português bem claro. Então, o que acontece? É tudo na base da medida de construção de confiança. Nós vamos receber esses reportes, vamos trabalhar esses reportes, vamos trabalhar com aquele órgão que foi afetado, mas mantendo sempre um sigilo. Perfeito. Eu estou aglutinando aqui algumas questões para considerá-las aqui pontos, né, polêmicos. Então, seleciono uma pergunta que representa outras que estão sendo enviadas sobre o mesmo tema. Pergunta que veio do YouTube, vou aqui fazendo um contraponto, João Paulo Spiderbeck, obrigada pela participação, João Paulo. É possível afirmar que os regulamentos atuais de setores como o Bacen, PCI e outros estão cobrindo o espaço deixado pela legislação no Brasil? Com a lei, pode haver superposição de poderes com tantas agências e órgãos reguladores que impactam a área de segurança da informação? Então, mais um capítulo aqui, mais um tópico. Vou deixar para ver quem quer começar. E aí, enquanto isso, alguém... Ok, Renato. É importante deixar claro um ponto mencionado pelo coronel, inclusive. A lei ordinária, ela é a fonte primária, ela é que manda. Na verdade, começa na Constituição, temos as leis ordinárias, as leis estaduais, as leis municipais, antes da lei ordinária complementar, enfim, só uma questão técnica. Então, nada pode que esteja abaixo dessa hierarquia se sobrepor ao que tem em cima. Então, o que vale no primeiro momento é, existindo uma lei ordinária, vale a lei ordinária. Está na Constituição, vale a Constituição. Por isso que a gente tem várias discussões. Essa lei é inconstitucional, porque ela vai contra a Constituição. E uma lei também não pode, lei municipal, por exemplo, não pode ir contra uma lei estadual, que não pode ir contra uma lei federal, mais ou menos isso. Os procedimentos, regulamentos, políticas, normalmente são complementares. Se existir alguma disposição em alguns desses regulamentos ou políticas que, novamente, contrariem a normatização regulamentar federal, legislativa, isso é automaticamente nulo. Isso não vai ter validade, não vai ter eficácia. Se alguém aplicar aquilo, insistir naquilo, um juiz vai declarar que aquilo é inválido, acabou, está resolvido. É assim que funciona a estrutura jurídica. Mas, do ponto de vista técnico, o que eu tenho visto é uma complementação. Normalmente, essas políticas e regulamentos trazem questões técnicas que não constam e nem devem constar de leis gerais, leis ordinárias. Quem pode? Excelente a palavra do doutor. O que acontece é que a política, inclusive, ela respeita a independência entre os poderes e o pacto federativo. O governo não pode dar ordem nos estados, né? E assim, também não pode dar ordem nos outros poderes. A política ela dá grandes linhas mestras.
É uma linha um pouco tênue, mas ela acaba ficando juridicamente clara com o tempo, mas a gente respeita isso, né? E ela dá grandes linhas mestras para o Brasil poder caminhar juntos. Porque se nós deixarmos fragmentados, nós nunca vamos conseguir ter unicidade de pensamento nessa parte de segurança. Gostaria de complementar. Só para, na parte da indústria, estou trazendo aqui também, conforme falei para vocês, algumas questões foram colocadas. Por exemplo, alguns profissionais da área de telecomunicações falaram, nós já temos a Anatel, já temos que nos submeter a uma série de regulamentações. Então, quando tiver uma Agência Nacional de Segurança Cibernética, a gente também vai ter que se adequar a outra agência, isso não vai ter uma... Por isso que essa questão está sendo trazida. E acredito que cada um de vocês também estão, obviamente, dentro de regulamentos, enfim, e instituições nesse sentido. É só para reforçar aqui, estou trazendo aqui a palavra, o que eu tenho recebido aí de questionamento sobre esse ponto. Só para colocar como melhor prática, pelo menos é o que a gente faz na companhia, a gente tem uma série de regras também que tem que cumprir, né? PCI, SOX, regulamentação interna, até mesmo por tramitar informação com o governo europeu. Eu acho que, assim, a política ela vem causar um pouquinho de estranhismo, por exemplo, pô, já estou fazendo PCI, já estou fazendo SOX, é super complicado, super caro, tem que manter uma estrutura muito forte. Se a gente pensar sobre o ponto de vista da política, a política também vai trazer boas práticas que essas outras políticas já trazem. Eu acho que não vai sobrepor, eu acho que ela vai complementar sempre. Então, assim, o que a gente já tem hoje? É um time focado em fazer a conversão de todas as políticas numa só. Então, se de repente eu tenho uma que tem 10 práticas que eu tenho que atender, outra que tem 15, e a política nacional venha com 20, talvez todos esses itens eles se convergem a um só. E aí o mecanismo que a gente tem que fazer para não ter que ficar 100% focado em política e esquecer um mundo corporativo é fazer a conversão de cada um dos pontos. Então, se você tem 3 políticas, as 3 têm itens iguais, semelhantes, vai ser só um complemento, não vai ser algo que vai atrapalhar. Lógico, de novo, vai aumentar a exposição da área de segurança, porque agora, ao invés de cumprir 2 mecanismos de política, eu vou ter uma política nacional para cumprir. Então, de novo, eu vou ter uma visibilidade muito grande da área. Então, é a oportunidade de todo mundo que está querendo ir para a área de segurança da informação ou tenta fazer segurança da informação sem muito respaldo, agora é a hora. Então, não tem aquilo de, vou submeter, eu vou contrapor, eu vou, sei lá, vou aumentar o meu número de trabalho. Vai simplesmente ter que fazer esse trabalho, unir as políticas para chegar no bem comum. Pessoal, vou combinar uma coisa aqui com vocês do painel. Como a quantidade de perguntas é imensa e está difícil até de eu aglutiná-las, eu, ao invés de passar por todos, né, para cada questão, aqueles que quiserem se posicionar sobre uma determinada questão podem me sinalizar. Uma pergunta importante é o escopo de atuação sob o ponto de vista da sociedade. Uma pergunta que veio via WhatsApp, presencial, quanto ao incidente ocorrido no aeroporto de São Paulo, que foi interrompido por causa de um drone. Esse tipo de questão, de tecnologias que cada vez mais a sociedade está utilizando, que muitas vezes nem tem noção da questão da segurança. A agência vai incorporar esse tipo de questões relativas à sociedade? Sim, a política incorpora isso e a agência também faz. No caso do drone, o drone é um incidente físico, né? Não é exatamente cibernético, mas poderia ser incidente cibernético, como paralisou aeroportos na Europa e tal. Na verdade, a parte aeroportuária ela é componente da infraestrutura crítica nacional, então a agência também vai ter atenção em cima disso. Alguma complementação em relação a isso? Só uma coisa importante é que, assim, na verdade, essa pergunta complementa a outra, porque mostra o quê? Que a política só dá normas gerais. E aí, cada setor, dentro da sua especificidade de negócios, vai complementar. Por exemplo, telecomunicações vai ter a Anatel. E aí, é um bom exemplo. Por exemplo, a parte toda de tráfego aéreo vai continuar sendo regrada. E a política está vendo o macro da coisa, não aquele universo individualmente. Então, acho que uma pergunta acabou completando a outra e mostrando que a política é a cabeça, e ali vão sair vários tentáculos, braços, outros membros, que serão os verdadeiros executores, ou seja, política mais a minha área de negócios. Aí você vai ter o resultado de segurança desejado. Perfeito. Pergunta da plateia virtual. Estamos, nesse momento, com 131 executivos nos acompanhando pela internet. Obrigada pela audiência. A pergunta é a seguinte: como garantir imparcialidade de uma agência reguladora que será controlada, provavelmente, por não só atores, no caso, entre aspas, né, mas participação política, e
ao mesmo tempo, a capacidade técnica dessa equipe que vai trabalhar com a certificação. Então, aí, ouvir um pouquinho como é que essa gente está sendo questionado aqui, como é que vai o corpo, né, técnico e executivo que vai estar por trás dessa agência. Então, felizmente, se eu estiver errado em algum ponto, você me corrija, tá, coronel? As pessoas que estão por detrás da construção inicial dessa política são pessoas que têm real interesse em defender o espaço cibernético e a nação, independente de viés político. São pessoas extremamente capacitadas em sentido intelectual e acadêmico para se fazer esse papel. Elas são tão competentes quanto os excelentes profissionais que nós temos no mercado. As pessoas, eu tenho percebido que elas estão muito desesperadas em cumprir algo que ainda não está definido e acima de tudo, está sendo aberta a oportunidade de participarem. Em que outro momento da história desse tema, numa república, se deu tal oportunidade de pessoas de todos os tipos de negócio, incluindo civis comuns que não são dessa área, opinarem em como eles querem que o seu dado seja protegido, manipulado pelo Estado e pela nação. Então, esse é um momento que está sendo dado voz a todos nós civis para fazer o nosso papel como civis, caso estejamos preocupados com esse assunto. Então, aqueles pontos que são pertinentes, que hoje estão lacunas nas organizações, é o momento de se expor para ser avaliado e, quem sabe, ser integrado a essa política nacional. Antes de passar para o Opsi, que pediu a palavra, só para complementar, coronel Arthur, uma dúvida importante que está relacionada a essa pergunta é exatamente como vai ser composto, né? Como vai ser composta essa equipe e qual canal de participação que existe, acho importante dizer isso, para tantos especialistas, como o senhor colocou na sua apresentação. Hoje, no Brasil, não faltam especialistas que podem contribuir também. Então, é deixar, inclusive, para quem nos acompanha pela internet, presencial, como será formado e quais os canais que existem aí de participação também desses especialistas nesse modelo. Sim, no primeiro momento, a ideia é que a agência ela seja composta, porque existe uma pressa, né? Todos nós entendemos que é algo urgente. Ela será composta inicialmente por técnicos de conhecimento elevado, já comprovados, no meio, tirados inicialmente no meio do setor público, né? Setor público. E, posteriormente, será averiguada a possibilidade, claro, de um concurso e tal, né? Mas, exatamente para que possamos ter uma ideia da vida pregressa deles, porque vai lidar com dados extremamente sensíveis. Nós estamos falando de dados de instituições, de pessoas, de organismos, né? Então, a ideia era essa. E, nessa sequência, ou nessa cronologia, quando ela for para consulta pública, também vai haver um momento aí que vai ser aberta a participação de todos os setores da sociedade. Seria isso? Sim, exatamente. Então, o que acontece? Desde que nós entregamos a política, em 10 de maio, nós entregamos a política ao senhor ministro, a partir de 10 de maio até o final de agosto, nós realizamos várias reuniões, chamadas reuniões bilaterais, com muitos organismos públicos e grandes conglomerados do setor privado, reunindo representantes da academia, e nós já pegamos, essa política já foi modificada, a política foi modificada e sobre a agência também já foi modificado, foi aperfeiçoado de acordo com essas colocações. E isso vai... Hoje, a política está onde? Onde que ela está? Ela está em análise jurídica na subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. A partir que eles aprovarem ou emitirem um parecer, isso, a ideia é que siga para consulta pública, onde toda a sociedade brasileira poderá ser partícipe de tudo aquilo, poderá comentar abertamente todos os itens da política. Perfeito. Você queria fazer um contraponto? A questão do drone me chamou a atenção, e olha que importante, olha que interessante. Nós temos no Brasil já uma lei muito avançada, uma regulação muito avançada com relação ao drone. A ANAC já dispõe que você, para usar um drone doméstico voando a 30 metros, tem que ficar a 5,4 quilômetros do aeroporto. Se for subir mais que isso, a 9 quilômetros. O Código Penal também já trata do atentado à segurança da aviação e o fato de você atrapalhar a própria aviação também é crime. Então, nós já temos uma estrutura. Essa legislação da ANAC, inclusive, é praticamente igual à legislação americana, da FAA. O que falta hoje? Por que não se encontrou o operador do drone? É a questão da efetividade, mecanismos para você poder investigar e ir atrás. Mas eu queria só fazer essa referência do avanço legislativo nacional. Tem algumas questões aqui que estão sendo trazidas, e é um ponto que eu acho importante, que já foi colocado inicialmente pelo coronel Arthur, que é a questão dos backdoors, a questão da participação da indústria. Lá em Brasília, eu me lembro que,
na nossa discussão fechada, se falou muito sobre a possibilidade, ou se a política estava cogitando alguma criação de hardware nacional ou algo nesse sentido. Vamos atualizá-los em relação a isso, Arthur? Como que evoluiu essa questão? E depois eu acho que o Banvart pode falar um pouquinho sobre isso. Ou até aquela ideia de se criar uma NSA, enfim, de criar algum modelo aqui no Brasil em que o governo vai estar submetido a usar um tipo de tecnologia. Enfim, vamos tratar dessa questão também para deixar esclarecido. Isso, é muito importante essa questão. O que acontece? A Política Nacional de Segurança da Informação, ela não interfere nas relações de mercado. Foi um princípio basilar nosso desde o início. Ela não interfere nas relações de mercado. Ela não estabelece obrigatoriedade de software nacional, de antivírus nacional, de hardware nacional. Ela não interfere. Porque foi visualizado que, se tivéssemos que interferir nisso, primeiro, nós não tínhamos a maturidade suficiente para isso. Cultura de segurança da informação no país também não era suficiente para isso. E se fôssemos fazer isso, entraríamos nas relações de mercado. E aí poderíamos causar um efeito danoso ao setor privado, que trata nessa área, né? E o que acontece? Na verdade, a política haverá oportunidades também, porque a política, ela, como disse aqui os nossos colegas, ela é muito macro. Elas são 10 folhas. Ela é uma política, ela é uma orientação macro, é uma regra macro. A política, no nosso ordenamento de hierarquia jurídica do governo federal, o que acontece? É política, plano nacional, depois estratégia, depois planos estaduais, distritais. E, a partir daí, as pessoas e organizações vão se encaixando nisso, né? Acredito que podemos trabalhar assim, né? Banvart, alguma colocação sobre isso? Essa é uma questão polêmica, né? E, para nós, como fabricantes, quer dizer, independente de ser um produto nacional, um produto importado, o ponto é o quanto a indústria investe em pesquisa e desenvolvimento para trazer as melhores soluções. Não importa se é uma solução brasileira ou se é uma solução de fora. Falando especificamente da Checkpoint, nós temos 1.600 desenvolvedores, há 25 anos pesquisando o mercado de segurança. O investimento é muito grande. Quer dizer, uma indústria nacional tem que fazer o mesmo nível de investimento para você conseguir trazer a qualidade que o cliente espera. Então, não importa, a solução ela tem que trazer a qualidade, não importa a nacionalidade dela. E é isso que o cliente busca hoje. Não adianta colocar um software que não vai te trazer o resultado esperado. Então, não tem o lado... É o que eu tenho conversado muito com o governo, realmente, né, e empresas privadas, e a busca realmente é pela qualidade, independente da nacionalidade da solução. Uma pergunta, mais alguma colocação aqui? Vou passar para outra pergunta agora da internet, que chegou via YouTube. Como garantir a segurança dos dados para o cidadão em relação à questão do compartilhamento de informações entre empresas, o que hoje é muito comum, e ter algum tipo de prevenção contra esse marketing direto? Essa questão, começar aqui por você, Opsi, essa questão sai da esfera da política e entra na questão da proteção de dados. Nós também temos aí, né, caminhando uma lei de proteção de dados. Aonde que vai se enquadrar isso, se criar algum tipo de ressalva aí de proteção para o cidadão que hoje vê suas informações sendo compartilhadas? Causar um pouquinho de polêmica aqui, mas a minha visão, pelo que eu vejo hoje em dia, eu gosto de inverter o conceito. Eu acho que hoje nós temos a desproteção de dados e não a proteção de dados. Do ponto de vista da prática, é mais fácil gerenciar um incidente com essa cabeça de que está tudo mais vulnerável do que achar que está tudo mais fechado ou protegido. Queria fazer esse insight. A segunda questão, quando nós falamos em coleta de dados pessoais, hoje nós já temos, quando essa coleta acontece pela internet, o artigo 7º do Marco Civil, obrigando em se obter o consentimento. Então, eu vou hoje fornecer um dado pessoal, meu telefone, meu endereço, etc., e eu tenho que aceitar, tenho que concordar com isso. Vou lá no termo de uso e clico OK. Se eu estou ciente, se eu li ou não, são outros 500. A lei manda ter a aceitação, né? Ter a manifestação da vontade, da percepção, pelo menos mínima, de que eu estou sabendo o que está acontecendo. O ponto, infelizmente, hoje é a falta de educação digital, a gente clica lá e vai embora. Ao mesmo tempo, Marco Civil da internet, eu tenho que guardar esses dados em ambientes seguros. Pode ser óbvio, a lei vem e repete, eu acho que até do ponto de vista educacional é importante.
Terceiro ponto, eu tenho que ter um propósito para essa coleta. Não adianta eu chegar e simplesmente eu quero coletar, acabou. Não, tenho que ter um propósito. Quarto, cessou o propósito, aquele que teve o seu dado coletado tem o direito de pedir a deleção. É uma espéciezinha de direito ao esquecimento. Isso está no Marco Civil. É pouco, é muito simples, é muito básico, e só quando acontecer pela internet. Quando a gente fala em leis de proteção de dados, nos 4 principais projetos brasileiros, aí a tendência é muito mais profunda, com muito mais regras, sempre prestigiando também o consentimento e restringindo uma série de dados que a gente chama de dados sensíveis. Mas aí vai longe. Mas a regra principal, o insight principal é o consentimento, que com ou sem lei também já vem sendo absorvido e aceito pela própria jurisprudência brasileira. Alguém gostaria de comentar esse aspecto da proteção de dados? Vamos passar por esse capítulo. Deixa eu só fazer um último complemento. Vazamento, eu comecei falando desproteção. Se o dado vazou e eu guardei, e eu tinha obrigação de manter em sigilo, que é a regra, se eu causei algum prejuízo para aqueles que tiveram seus dados vazados, eu seria responsável por isso. Ponto. Responsável por quê? Criminalmente? Não necessariamente. Civilmente? Possivelmente. Tem uma pergunta aqui também, específica, essa veio da plateia. Eu acredito que o Tupinambá possa contribuir com essa resposta. A pergunta é do Bruno, da Cicobi. Quando um cliente financeiro sofre uma fraude cibernética e reporta esse caso para a polícia, qual o tipo de tratativa que a polícia tem dado para esses casos? É possível que essa investigação ocorra, independente de haver uma pressão da instituição financeira em relação a isso? Quer dizer, independentemente disso, se o cliente se sentir lesado, isso vai ser investigado e vai ser levado adiante, independente de uma pressão do banco, da instituição? É importante deixar claro que o poder público não pode estar sujeito a nenhuma pressão. Então, se há algum tipo de pressão, já tem alguma coisa errada. Tá? O nome disso, legal, de pressão, chama-se favorecimento pessoal, que é crime. Se o cara entrar no lugar que eu trabalho e vier fazer algum tipo de pressão, ele não sairá feliz. Então, primeira coisa é isso. Sim, todo caso deve ser investigado. Do furto de uma agulha ao roubo de milhões. Tá? Todo caso tem que ser investigado igual. Esse é um princípio constitucional. Tá? Isso é importante. A instituição financeira não deve pressionar, ela deve fornecer elementos quando consultado. Nosso maior problema é que quando nós consultamos uma vítima, às vezes, e falamos, precisamos disso, 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 perde-se muitas vezes o interesse de seguir, porque, não, isso é estratégico, mas eu preciso para investigação. Então, ao invés de pressionar, o que eu sugiro é colaborar. Colaborar é uma visão diferente de pressionar. Pressionar, eu busco um objetivo conforme meu posicionamento. Quando eu escolho colaborar, eu escolho trabalharmos juntos, que é mais ou menos como o coronel estava falando da política. A política foi desenvolvida num modo colaborativo. Então, o nosso maior problema é assim, nós muitas vezes pegamos um caso, vamos à frente com ele, e o que acontece é que em algum ponto, alguém que deveria fornecer os dados, simplesmente não fornece. Tá? Então, dentro das instituições, eu tenho esse problema algumas vezes, lembrando que o trabalho a segurança pública é um dever do Estado, né, e que todos devem fazer parte disso. Não existe, quando alguém é vítima de um crime, ela tem que reportar. Se ela não reporta, você tem estatísticas erradas, não vão mostrar a realidade do país. Quando tiver uma investigação, tem que colaborar, aquela velha coisa que nós vemos. Mas eu não quero participar, prefiro não me envolver. Uma coisa que eu adoro é assim, eu nunca pisei numa delegacia. Eu respondo, eu piso todos os dias, com o tempo você se acostuma. Não é tão ruim, até que é legal, eu gosto. Então, isso é importante, então colaborar, trabalhar junto. E desculpa quem fez a pergunta, eu sei que a pressão não foi nesse sentido, mas eu gosto de deixar bem claro. Claro, com certeza, tem que esclarecer. Só vamos ter um resultado adequado quando todos forem tratados iguais e todos entenderem que eles não estão ali eles fazem parte de um sistema, todos nós. Então, tragam elementos para que possa ser investigado. Colaborem. Eu vejo, só para complementar, isso é vital. Eu vejo muita empresa falar que tem responsabilidade social, adoro isso. Nada contra plantar as coisas, nem, sabe, Mata Atlântica, golfinhos, acho muito bacana. Mas, assim, na hora que essas empresas precisam fornecer dados para a gente, elas demoram para fornecer. Na hora que, aqui, todo mundo acho que já viu isso, né? Na hora que eles precisam fornecer os dados, eles demoram para fornecer. Na hora que eles precisam colaborar, estar do lado, eles não colaboram, mesmo legalmente compelidos.
mesmo legalmente compelidos. Então, precisa existir um compromisso público de entender que a rua que nós pisamos é a mesma e o risco que nós corremos é o mesmo. Então, ou todos dão a mão, ou não existe por que ter Estado, nação, país, etc. Perfeito, Pinambá. Gostariam de complementar esse ponto desse lado aqui? Você gostaria? Ops. A pergunta foi se todos os crimes podem ser investigados automaticamente, independentemente da vontade da vítima. A regra é sim, mas existem algumas exceções. Por exemplo, calúnia, injúria, difamação, concorrência desleal e a lei Carolina Dickmann. Os crimes de invasão dependem da representação da vítima. Se a vítima não for na polícia e dizer eu quero que isso seja investigado, aquilo não vai ser investigado, a invasão não vai ser investigada. Perfeito. Mais uma pergunta aqui da nossa plateia. Na verdade, agora eu vou trazer uma do YouTube, que eu acho que é mais importante, dentro do contexto, voltar para a questão da política nacional. Como uma futura agência de segurança atuaria, além da legislação, mas também na melhoria da infraestrutura de TI das organizações para suportar essa legislação como a parte de investigação. Quer dizer, na verdade, saber até que ponto, né, você acredita que... A gente já falou um pouco disso sobre certificado, mas a que ponto pode ir além disso para realmente fortalecer. E só para contextualizar, ontem nós falamos bastante sobre isso. As empresas ainda se sentem, na maioria das vezes, tanto a área de segurança quanto a de TI, sem um respaldo, muitas vezes legal, até para poder levar essas questões para o board principal da companhia. Então, eu acho que o sentido é mais ou menos nessa linha. Arthur. Isso. O que acontece? Quando, na medida em que a agência ela estabelece requisitos mínimos de segurança da informação e ela emite esses certificados, ela vai fazer uma visita, não é só uma emissão de selo, ela faz uma visita, vamos dizer assim, uma visita de orientação técnica, não vou chamar de auditoria porque não é. É uma visita com a aquiescência daquela instituição, daquele órgão do setor privado, daquela empresa. Então, aí haverá, claro, questionários, haverá uma série de colocações ali para que se possa mensurar o nível de segurança da informação, segurança cibernética e proteção de dados que aquela empresa possui. Então, a partir do momento que faz um checklist e a empresa verifica que faltou alguma coisa a ser atendida para chegar naquele nível ótimo de trabalho, de condição de segurança da informação, então, aí está ocorrendo o aprimoramento. A empresa está se esforçando para chegar no nível, vamos dizer assim, máximo de segurança da informação. E é por isso que a agência, é nesse sentido que a agência colabora. Perfeito. Gostaria de complementar essa questão? Igor. As equipes internas das empresas, elas que diminuirão esse descompasso para com essas normas, a lei que irá surgir. Eu acho que muitas empresas que vão se aproveitar dessa situação para, quando acontecer algo de grave, colocar essa culpa no Estado, sendo que, na verdade, deve ser ao contrário, né? Elas se aliarem ao Estado e essa política para fazer cumprir o que for melhor para o negócio. Eu vou aglutinar também, a gente está chegando ao final, são muitas perguntas, mas só para deixar esclarecer como vai ser a atuação da agência sob o ponto de vista dos órgãos públicos. E aí tem várias perguntas sobre isso, mas também que tipo hoje de estrutura o poder público dispõe para apurar fraudes ou ataques e até que ponto, se a lei vai atuar do ponto de vista do setor público um pouco diferente do setor privado, se ela vai ter um poder maior aí de atuar nas prefeituras, enfim, nas secretarias, em todos os órgãos públicos. Só para esclarecer um pouquinho essa questão, porque são várias perguntas relativas a isso. Acredito que muitos profissionais que atuam, né, no setor público estão enviando essas perguntas. Com certeza. Quanto ao setor público, federal, administração pública federal, obrigatório, né? Vai ter que reportar os incidentes e nós vamos trabalhar com eles, como já fazemos hoje, só que de um modo um pouco mais incisivo, né? Do ponto de vista dos órgãos públicos estaduais, municipais, a cargo dos seus estados e dos seus municípios. Por isso, nós vamos fazer o Plano Nacional de Segurança da Informação, depois da política, e esse plano vai ensejar que os estados façam seus planos estaduais de segurança da informação e os municípios seus planos municipais de segurança da informação. E aí é um efeito cascata, né? Perfeito. Cada um no efeito cascata, né? E quanto ao setor privado, é aquela aquiescência, né? Aquela concordância, né? Nós queremos que o setor privado seja partícipe desse grande sistema nacional de segurança da informação. E aí, como ocorrerá com empresas públicas,
e com órgãos públicos do selo de certificação, do nível, também ocorrerá com o setor privado, mesma coisa. Para finalizar, infelizmente, já estou sendo comunicado aqui que nós estamos com 140 executivos nos acompanhando pela internet, enviando muitas perguntas, vocês também, mas a gente tem que começar aqui a partir para realmente o encerramento desse painel. Então, duas questões que eu acho importantes a gente ainda responder. A questão da cronologia, sua expectativa em relação a prazos, a quando efetivamente a gente pode considerar que a gente vai ter essa política, levando em conta todas as instâncias, esferas que ela ainda vai passar. E o segundo ponto, que eu acho que depois a gente pode passar aqui numa rodada final, é se, na opinião de vocês, existe algum risco ainda nessa política. Qual o ponto que estaria ainda aí, que seria arriscado? Muitos perguntaram, todos estão concordando, achando que a política, né, é positiva, tudo bem, mas a gente corre algum tipo de risco em algum aspecto que a gente precisa ter atenção nessa reta final? Então, vou começar com o Coronel Arthur falando. Vou deixar a do risco para o final, depois que eles falarem, que aí eu acho que é justo que você responda. Mas a questão da cronologia, eu gostaria que você já colocasse para a gente, esclarecesse como é que vai ser essa reta final. Não é fácil estabelecer uma cronologia para aprovação dessa política. É um projeto de lei de iniciativa do Executivo Federal, era claro que hoje ela se encontra na Casa Civil, mas eu acredito que, tudo se desenrolando normalmente, eu acredito que em março do ano que vem. Perfeito. Vamos começar, Tupinambá, na sua opinião. Os dados positivos acho que foram bastante sinalizados aqui. Algum ponto de atenção você deixaria aí nessa nossa última rodada aqui sobre esse aspecto? Pode ser tanto em relação à política, ou em relação a quem vai estar submetido a ela ou não. Enfim, qual o ponto de atenção que você gostaria de deixar nesse final? Bom, acho que a primeira coisa quanto ao ponto de atenção é que nós devemos tentar evitar, na realização dessa política, influência política. Apesar de ser uma política, devemos evitar influência política. Ela é uma decisão técnica. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, realmente, esse sistema vai se tornar melhor quanto mais pessoas aderirem. Eu gostei muito de saber do Coronel da possibilidade de empresas poderem estar presentes, trabalhar junto e tal, porque isso resultará a curto prazo, não é nem a longo prazo, num ambiente de troca de conhecimento que vai trazer grandes benefícios. Então, essa porta não deve ser fechada. Os riscos que eu acho maiores são influência política e modificação de alguma coisa que funcione só interna. E não, tem que ser trazendo a sociedade sempre conjuntamente. Perfeito, Pinambá, obrigado. Bovart, na sua opinião, qual o ponto de atenção? Eu queria colocar uma visão um pouco diferente, né, de quem conversa com muitas empresas diferentes de todos os setores. O que eu vejo mais é uma grande preocupação que todos comentam. Eu invisto em segurança, eu tenho uma política determinada, eu tenho um controle efetivo na minha empresa, mas meus fornecedores não têm. Eu contrato uma empresa de transporte que eu dependo dela e meu fornecedor não tem. Uma empresa de telecomunicações, por exemplo, muitas vezes não tem esse controle. E outras empresas, uma empresa de pagamento online, por exemplo, qual o controle que ele vai ter. Então, talvez a política possa trazer um pouco de conforto na hora que você vai contratar um serviço de uma empresa que dependa, que você depende totalmente disso, e você tenha saber que aquela empresa tem uma certificação ou algum histórico positivo em relação a investimentos de segurança. Perfeito, muito bem colocado. Posso pedir para você ser breve? Ainda olho para lá, né? Eu ainda olho para lá. Né? Qual o seu ponto de atenção? Eu sei que você teria vários, mas você consegue... Focar um pouquinho mais em educação digital. Então, em trazer aí as melhores práticas de uma forma bem didática, objetiva, até repetindo algumas coisas básicas, até da própria legislação. Aproveitando, daqui a pouquinho começa a nossa sala, nós vamos ter 7 palestras sobre direito e educação digital, aqui do lado. E também, quem quiser se aprimorar, tem um curso de Direito Digital do INSPER, não precisa ser advogado, a gente tem 4 cursos, 2 bimestrais e 2 intensivos de uma semana. Perfeito. Paulo, na sua opinião, qual o ponto de atenção aí nessa reta final? Eu acho que o ponto de atenção na política igual o Tupinambás falou, é fazer uma política voltada ao modo prático da segurança da informação,
e não com um viés político, né? Deixar bem limitado essa parte. Eu acho que, de novo, né, ela só tende a ajudar a todos aí a aprimorar cada vez mais. Acho que é a minha única preocupação. Perfeito. Igor. O risco seria não participarmos, né, dessa voz que nos está sendo dada nesse momento e aproveitarmos. Mas, reiterando o que eu falei no começo, os colegas corroboraram aqui, a partir do momento que houver qualquer interferência política, por interesse, vai perder toda a credibilidade, vai tudo por água abaixo. E é o que a gente, como profissionais de segurança do país, não queremos. Coronel Arthur, pergunta que não quer calar, né? Me parece que a grande maioria tem uma preocupação em relação a realmente a política não ficar aí, né, influenciada ou um pouco independente exatamente da política. É até engraçado aí a questão das palavras, mas é uma política que não sofra uma interferência política. A ideia é que nós temos conversado com o Legislativo, também com órgãos do Judiciário, em suas mais altas esferas, e todos eles têm sido unânimes, realmente até assusta, né? Então, o nível da unanimidade, não é nem consenso, é unanimidade em dizer que o Brasil precisa de um instrumento normativo de macropolítico dessa natureza, que proporcione alinhamento estratégico. A atenção que eu diria é que nós não podemos perder o foco de que a política, ela só vai dar certo se ela transformar realmente a educação e a cultura do nosso povo. É isso. Excelente, obrigada. Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos eles nessa discussão, a participação de vocês aqui na nossa plateia presencial. Vocês, fechamos aí com 140 executivos nos acompanhando pela internet. Não desliguem, continuem com o Security Leaders. Teremos aqui transmissão de palestras, teremos depois mais 2 painéis, vamos falar sobre ataques com a plataforma de internet das coisas e também, no final, teremos o painel de encerramento sobre inteligência artificial e a premiação. Conto com a participação de todos vocês. Uma salva de palmas aqui para os participantes do nosso painel, por favor.